todos, mais uma vez aqui participando dessa oportunidade tão agradável, no projeto Fonte Viva. Aqui meus agradecimentos à Patrícia, ao André. E hoje nós vamos falar a respeito de solidão. Mas antes, nós vamos nos recolhendo, buscando uma sintonia mais fina com o plano superior, que nos traz a possibilidade de proximidade com o plano divino. E assim, vamos nos ligando aos nossos mentores, anjos de guarda, aos mentores dos nossos lares, dos nossos evangelhos, aos mentores do SEMI, que dão a sustentação para todo esse trabalho, aliás, para todos os trabalhos realizados, as equipes de auxílio, as fraternidades, e a Maria de Nazaré, essa mãe amorosa, que nos recebe de braços abertos, nos envolve em eflúvios de luz, de paz, que fazem dulcificar os nossos corações, serenar as nossas mentes e despertar em nós a mansuetude necessária para que nos elevemos até a presença do Mestre Jesus. E diante de Jesus, agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelos seus ensinamentos de paz, e nos comprometemos em fazer uso das suas lições nas nossas vidas para que nos tornemos melhores. E a Jesus pedimos que nos eleve a Deus, para que possamos agradecer a Deus pela vida, pelo pão, pela família e pelas lições que nos mantêm na marcha evolutiva. E assim nós reverenciamos o Pai com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, em nome do Pai, de Jesus, de toda a espiritualidade presente, nós iniciamos o nosso encontro deste dia, com muita gratidão. Então, hoje nós vamos falar da lição 70, que chama Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Esse trecho está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 23. E ele discorre sobre o seguinte: à medida que te levas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cismos e incomensurável tristeza que constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas da fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. De ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância, e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura?
Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o Calvário de cruz nos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento, e não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. É uma lição que traz uma reflexão, aliás, reflexões profundas, a respeito. Porque quando nós falamos em solidão, subentende-se sofrimento e como se não houvesse solução, como se ele não findasse. Mas isso não é verdade. A solidão, ela é sim um grande benefício. De tempos em tempos, nós temos que mudar alguns ciclos nas nossas vidas, na marcha, e no entendimento, na busca, nas experiências, nos relacionamentos, na vivência profissional. De tempos em tempos, nós vamos sofrendo, assim, modificações. Encerramos ciclos e iniciamos novos ciclos. E a cada mudança, nós passamos pelo processo da reflexão. Alguns são curtos, outros nem tanto. Nós temos períodos sabáticos nas nossas vidas, Você fica ali com você e administrando, ruminando a última experiência que você viveu, como se aquilo tivesse sido quase o final. Você não sabe como vai superar um momento difícil. E nessa hora, e em todas as horas, nós estamos sozinhos. Por mais que tenhamos companhia, por mais que os demais que estão ao nosso entorno sejam solidários e nos deem apoio, esse momento, a solução e a renovação desses ciclos pertence a cada um de nós. Como exemplo ali, o passarinho tem que quebrar a casquinha do ovo sozinho. E você vai ter que buscar o teu caminho, é você. Você não pode ter codependência, ninguém vai poder resolver por você as suas questões. Você está só. E quando você descobre esse caminho e busca essa solução e avança nela, você se fortalece. Puxa vida, a solidão, aquele momento foi muito oportuno. Te trouxe um novo perfil, A sementinha, para virar uma árvore de quase 100 metros, ela tem que romper a sua casquinha, um tantinho assim da terra, para criar as raízes profundas e crescer, dar flores, frutos, sombra e trazer o benefício para a vida. Então, atravessar esses desertos, porque é assim que a gente se sente, é um momento especial, onde você vai conhecer-se. Você precisa se dar atenção, observar-se, entender como você pensa, como você sente, quais são as tuas reações, quais os caminhos e os recursos que você utiliza para buscar as tuas soluções. E isso tudo é preciso fazer sozinho.
Do contrário, você vira um papelzinho no vento, né? Tomando decisões nas quais você sofreu influência, ou copiando, o que é mais grave ainda, né? Atitudes dos outros para você solucionar, mas o outro é o outro, você é você. Não é possível você falar assim, olha, eu tô sentindo uma dor no joelho do meu vizinho, do meu irmão. Não, o joelho é dele. O máximo que você pode dizer, olha, ele tem uma dor tão forte naquele joelho. E assim somos nós, a dorzinha no nosso joelho, ela é só nossa. Você vai precisar buscar a solução para essa questão. A lição, ela é muito clara, né? E à medida que você se eleva, e à medida que você vai rompendo, atravessando esses episódios, esses desertos íntimos, e se descobrindo, e se conhecendo, e se entendendo, você passa a se respeitar, você consegue identificar os seus limites, e finalmente você descobre a tua marcha, o teu caminho. O quanto de velocidade você pode imprimir nessa marcha, né? Você só vai dar aquilo que é possível. Você para de fazer força contra você mesmo. E eis aí uma grande descoberta, né? Jesus também deixou o exemplo magnânimo dele, que ele aplicou o seu amor infinito a todos que cruzaram seu caminho. Mas no momento do testemunho supremo, doloroso, ele sentiu a dor sozinho. Não, as testemunhas, os ouvintes, os beneficiados não estavam lá compartilhando a sua dor. Ele teve companhia, né, em função da circunstância, mas ninguém sentiu por ele e ninguém esteve naquele momento sentindo o que ele sentia. Ele deixou esse exemplo. Então, o que nós precisamos, eu acredito, que nós precisamos não sofrer. Eu tive uma situação de um aluno de EAE, que ele estava assim, muito aflito por companhia, ávido por companhia, porque era uma pessoa extremamente sociável, e por mais que tivesse amigos, ele entendia que os amigos traziam, às vezes, algumas questões que não faziam bem para ele, os vícios, alguns hábitos que não eram saudáveis para quem quer se relacionar com Jesus, quer aprender com Jesus, né? Não era indicado. E as companhias eram complicadas, então ele foi ficando cada vez mais sozinho. E ele sofria com isso. E eu lembro que numa oportunidade nós tivemos de conversar, eu falei assim, olha, viva um pouco com você, aprenda a se conhecer, veja o quanto de força existe em você para seguir o seu caminho. Para pensar se você, o que você pode deixar de fazer na sua vida quando você coloca a dependência de companhia. Puxa vida, você se distrai com as companhias e desvia do seu caminho, dos seus objetivos. Né? Então, esse foi um exemplo que eu usei aqui agora que me veio à mente. E depois de algum tempo, ainda, né, conversando com esse aluno, ele chegou a essa conclusão, que foi muito importante estar sozinho para identificar, para reconhecer a si e aceitar aquilo que ele queria, né? Que era ser cristão, ter uma vivência doutrinária, trabalhar para Jesus, mas você não pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Né? Então, é uma decisão que cabe a cada um.
E foi muito oportuno, assim, essa vivência para mim também, porque eu aprendi muito com ele, eu vi que é possível, né? E quando nós estamos em família, nós compartilhamos tanto, né, a vivência de cada um, sabemos um da vida do outro, existe muito amor envolvido, às vezes algumas atribulações e tudo mais, ainda assim, cada um tem a sua individualidade. Nós não podemos tomar decisões pelo outro. Nós temos que respeitar as decisões deles. Ele faz as suas escolhas, a gente apoia, orienta, recebemos apoio, somos orientados, ouvimos uma segunda opinião, mas ainda assim somos solitários para as decisões e para as escolhas. A evolução, ela é individual. A romagem, a marcha é muito grande, são muitos, mas cada um dentro da sua vivência, ali no seu papel, cumprindo consigo mesmo os seus compromissos. Não é possível que alguém resolva por mim as minhas questões de reforma íntima. Sou eu quem tenho que fazer, de forma solitária. E assim, obviamente que a experiência do coletivo, ela é muito importante, porque ela é necessária. Porque se você resolver ser um ermitão, você não vai experienciar com ninguém, você não vai testar sua paciência, você não vai desenvolver sua amorosidade, você não vai ser generoso em compartilhar o seu pão, o seu cobertor, a sua vivência, você não vai ter essa oportunidade. Então, ser um ermitão, a mim não me parece saudável, mas é uma opção, né? Agora, para que comecemos a compartilhar a vida de forma solidária, é preciso o convívio social. Então, existem essas duas questões. Você precisa ter um amparo, a rede de apoio, de amigos e compartilhar, mas você tem que pensar por si, tomar ter as suas atitudes, né? Criar o seu caminho, manter a sua marcha, né? Exercer a sua individualidade. Do contrário, perde-se uma encarnação inteira, envolvido com os arroubos da juventude, com a irresponsabilidade dos vícios, com a procrastinação, né? Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. E assim. Então, que tenhamos a generosidade, a paciência de estarmos conosco. Vamos atravessar os nossos desertos conscientes, respeitando o nosso tempo. Ninguém precisa ser super-herói e romper as barreiras do tempo, né? E assim nós vamos aprendendo pouco a pouco, passo a passo, pensando no que nós queremos. Mas eu não sei o que eu quero. Então, puxa, lembra daquilo que você não quer mais. Já é um grande avanço. E assim nós vamos tocando a nossa vida. Que essa lição possa trazer para todos nós a reflexão que cada um necessita. E que se reconheça nela com muito equilíbrio, com muita serenidade e com muita amorosidade. E assim eu agradeço a todos pela oportunidade e convido vocês ao recolhimento para que possamos vibrar pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos em Cristo, por todos encarcerados e enfermos, pela velhice e infância necessitadas de amparo, pela juventude que às vezes se ilude com o mundo, pelos nossos irmãos que nos antecedem na pátria espiritual
E vibremos especialmente por cada um de nós, pela nossa marcha evolutiva, pelo fortalecimento da nossa fé, que possamos estar sempre firmes, perseverantes na busca interior do nosso caminho, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.